No vídeo de hoje vamos falar sobre superaquecimento, problema bastante pertinente nessa época do ano de calor. Final de ano no Brasil faz aquele calorzão, chove quase todo dia, e aí com isso até os equipamentos eletrônicos sofrem, né? Eu lembro uma empresa que eu trabalhei que eles deixavam ar-condicionado, a gente pedia para aumentar, eles falavam não, o ar-condicionado é para preservar os computadores. Já pensou? E é bem por aí, pessoal, porque o que acontece? Se a temperatura ambiente já está quente, acaba piorando uma situação de aquecimento que já ocorria nele. Às vezes você tem uma máquina que já estava com problema de aquecimento, chegou na época de calor, aí ela dá um problema definitivo, que foi o que aconteceu com essa placa aqui, que teve um problema extremo de superaquecimento. Já vou explicar o que aconteceu nela. O resultado do superaquecimento estufou os capacitores dela. Pode ver essas chapinhas de alumínio que tem por cima dessas pecinhas de formato cilíndrico, que são os capacitores, tá? Tá difícil de focar aqui. Ó, o capacitor normal, ele é retinho, pode ver, esse pretinho, ele tá retinho. Agora esse azulzinho do lado dele já tá inchadinho ali. Isso ocorre quando eles esquentam demais, porque existe um fluido dentro deles que, quando aquecido demais, ele se dilata demais, e para não explodir ocorre de estufar essa parte aí de segurança. Estufou uns 13 capacitores dessa placa aqui que eu vou trocar. Ela chegou para mim sem sinal nenhum. Marquei aqui até todos, fiz um mapinha aqui, ó, já para trocar. A esposa já foi buscar lá. E ela chegou assim, não dando sinal nenhum, né? E aí eu troquei a fonte, ela já deu algum sinal, mas nem bipa, nem nada. Aí eu fui verificar a placa-mãe, fui tirando componente por componente, né, verificando, e mesmo assim não fazia diferença. Então eu fui verificar a placa e encontrei dessa maneira muitos capacitores, uns 13 aí capacitores estufados. Acredito eu que a origem do problema seja um superaquecimento originado aqui no processador, tá? Ou a segunda hipótese seja a falta de um estabilizador de energia. Primeiro, falando sobre o processador, a peça que mais esquenta no computador, ele tem um sistema de dissipação de calor, que é essa peça aqui, né, que é um dissipador de alumínio, que por cima vai uma ventoinha. Então o processador solta o calor aqui e aí vai transferindo o calor para essas pequenas peças, ó, que aí o vento passa por entre elas, levando o ar quente para fora, resfriando ela, né? Então esse é o funcionamento comum, o correto. Mas essa máquina chegou para mim com bastante poeira, olha, esse dissipador tava assim, né? O que é totalmente normal, porque o computador fica lá fechado, a gente não sabe que ele está acumulando ali sujeira, e também é um lugar onde tem o fluxo de ar, então o que tiver de qualquer poeirinha vai grudar ali mesmo. Então não é questão de higiene, de não ter cuidado, é uma coisa que ocorre mesmo. Mas aí chegou na época do calor, entendeu? Aí ele começou a dar problema, justamente nos 100 graus Celsius. Ele começa a ficar mais lento o processador, depois ele começa a dar tela azul e desligar. Aí se a gente precisa de continuar usando, tenta, insiste, aí o kit todo começa a esquentar, onde também o limite de 100 graus Celsius, que é desses capacitores, já atinge o limite, eles estufam e já não funciona mais, né? Existem outros capacitores que não ocorreu isso, porque são de outras temperaturas de trabalho. Isso vem marcadinho nele, nas letrinhas pequenas, ele tem uma temperatura de trabalho. Então esses, com certeza, a temperatura de trabalho deles são maior. Agora todos esses, que são todos da mesma potência, praticamente, todos, a temperatura de trabalho deles é 100 graus Celsius, é a mesma temperatura em que aguenta o processador. Então chegou no 100 graus, o processador parou e os capacitores também deram problema, tá? Aí a gente recomenda, para esse caso, ainda mais na época de calor, deixar o gabinete ali do computador, alguns chamam de CPU, né? Deixar ele com uma passagem de ar, para que ele possa liberar o ar. Atrás dele ele tem alguns furos, né, onde as ventoinhas jogam o calor para fora. Então precisa de ter um espaço entre a parte traseira dele e a parede ou o rack,
para que esse calor consiga sair de dentro da máquina, né? Eu particularmente prefiro inclusive usar ele sem a tampa, tá? Ele destampado, exceto aqueles casos que o próprio gabinete tem as ventoinhas dele. Aí é bom deixar fechado para que ocorra o fluxo de ar dentro dele. Mas quando você só tem ventoinhas no processador mesmo, deixar até a tampa aberta mesmo, ainda mais nessa época de calor. E o outro possível motivo, tá, pessoal, é que não seja nada disso de calor, seja problema que veio de lá da fonte. De lá da fonte chegou aqui na placa-mãe e queimou tudo, porque a hora que eu troquei a fonte já melhorou, já deu um certo sinal de vida, né? Esse problema na fonte pode ocorrer por raios, né? Raio que cai ali na hora, que está usando, ou que ele está conectado na tomada, ou por acaso não ter uma instalação do fio terra, onde quando cai um raio, o raio vai para a terra em vez de danificar o aparelho nosso. O estabilizador de energia, para quando você tem algum vizinho que mexe com solda, serralheria, essas coisas, tem picos de tensão, essa tensão pode afetar a placa, por isso a gente usa aquele estabilizador, ligando tudo que é do computador no estabilizador. Até mesmo o estabilizador é munido por um fusível, que aí em alguns casos ele consegue proteger queimando o fusível do estabilizador em vez de continuar queimando os componentes da placa-mãe. Bom, resumo da história que eu vou trocar todos esses capacitores aqui e ver se volta à vida essa placa aqui, né? E torcendo os dedos ali para que não tenha dado problema em outros componentes, como processador ou fonte, né? Isso a gente vai descobrir no próximo vídeo. Abração, pessoal, tamo junto!